Vários assuntos importantes para começar. Decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou no dia de hoje a suspensão da rede social X no Brasil. Essa decisão foi tomada após a empresa não obedecer a uma ordem de instituir um representante legal no país. De acordo com o texto, o X no Brasil vem sendo instrumentalizado para a divulgação em massa de discursos de ódio e racistas, inclusive com interferência nas eleições municipais. Além disso, a demora em se adequar, se adaptar a determinações judiciais, aumentaria o dano social, reforçariam a necessidade de suspensão da rede. A Anatel foi notificada e terá 24 horas para cortar a rede social em todo o país. Muitos aspectos, muitas informações para a gente analisar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota ao vivo com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Dia de notícias quentes, vários aspectos para nós tratarmos dessa notícia. Enfim, queria que você refletisse, trouxesse sua análise acerca dessa decisão da Suprema Corte Brasileira. A qualquer momento, o X, famosa rede social, sairá do ar. Enfim, o que a gente precisa considerar em relação ao embate entre Elon Musk e a Suprema Corte Brasileira e também a suspensão que deve acontecer em breve. Mota. Essa é uma história, Caniato, muito longa, com vários capítulos. O capítulo mais recente foi a divulgação pelo Elon Musk dos famosos arquivos do Twitter. Isso aconteceu algum tempo depois que o Elon Musk comprou a rede social X. E nesses arquivos, Elon Musk mostrou como o governo americano pedia ao X que tomasse ações que eram ações de censura em relação a certas contas, a certas pessoas, que modificasse o alcance de algumas postagens, em ações que contrariavam frontalmente a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Algum tempo depois, foram publicados arquivos relativos ao Brasil, que mostrariam que coisas similares estariam acontecendo aqui no Brasil. O Elon Musk, através da sua rede social X, disse várias vezes que o X aqui no Brasil estava recebendo pedidos de todo tipo que a rede X, a sua assessoria jurídica e o próprio Elon Musk consideravam contrários às leis vigentes aqui no Brasil e que, portanto, o X não ia obedecer. Isso está na raiz dessa controvérsia toda. Num dos últimos capítulos, a pessoa que era representante do X aqui no Brasil teria sido ameaçada de prisão. Então, num movimento para preservar a pessoa, o Elon Musk, não o Elon Musk, a empresa X demitiu essa pessoa que era representante, fechou o escritório aqui e o X ficou sem nenhum representante aqui no Brasil. Então veio essa decisão da Justiça de obrigar, de forçar o X a nomear um representante, e essa decisão gerou controvérsia grande, principalmente porque a empresa X foi notificada através de uma postagem dentro da própria rede X, o que vários juristas disseram que não pode, não encontra amparo na legislação, seria uma notificação nula. Também houve uma ação contra a Starlink, que é uma empresa que também tem como acionista Elon Musk, mas que até onde eu sei não tem nenhuma ligação com o X, apenas acontece de ter também como acionista o Elon Musk. Essa empresa teve os seus fundos congelados, é uma ação também que deixou muitos juristas de renome sem entender nada do que estava acontecendo. Não é a primeira vez que os juristas de renome do Brasil ficam sem entender o que está acontecendo. E agora o Brasil está na iminência de se juntar a várias nações que bloquearam o X. Nenhuma delas é uma democracia consolidada, é uma péssima companhia para o Brasil ficar. É isso, reforçando as várias informações que a gente vai trazer ao longo dessa edição, o ministro Alexandre de Moraes notificou a Anatel para cortar a rede social de operação de todo o território nacional em até 24 horas. As lojas de aplicativo, que você geralmente acessa pelo celular para instalar um aplicativo,
terão de cortar, tirar do cardápio a possibilidade de você baixar o aplicativo X. E, além disso, muitos se utilizam de um subterfúgio, usam uma outra ferramenta, VPN, e aí você fica oculto e consegue acessar alguns dispositivos que são bloqueados, porque muitas vezes simula um acesso de fora do país. Também está proibido fazer o download do VPN. Além disso, quem conseguir utilizando algum tipo de ferramenta, como o VPN, teria uma multa de R$50 mil. Ele impôs também a possibilidade de aplicação de multa para pessoas físicas e empresas que acabarem burlando a determinação judicial. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, também vai trazer suas análises e reflexões. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Sexta-feira quente, enfim, queria que você trouxesse sua reflexão, sua avaliação dessa decisão do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Alexandre de Moraes e, claro, esse embate entre a rede social X e a justiça brasileira. Boa noite, Caniato. Boa noite aos nossos colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Caniato, hoje é um dia triste para a história do Brasil. Hoje é um dia onde a justiça toma uma decisão que aproxima o Brasil mais de ditaduras como o Irã, a Rússia e a Coreia do Norte do que as democracias. Hoje é um dia que eu, que vivi épocas de governo autoritário, jamais pensei que voltaria a viver. Viver a censura de uma empresa de um modo arbitrário. A decisão da justiça viola o ordenamento jurídico, a Constituição brasileira e o Estado democrático de direito. Viola a Constituição porque a Constituição garante, no seu artigo 5º, a liberdade plena de expressão, de pensamento e de ideias. Viola o artigo 220, que proíbe terminantemente qualquer tipo de censura política. Viola, acima de tudo, a noção de ordenamento jurídico, ou seja, seguir os rituais da lei. A história de notificar uma empresa por meio de uma rede social que não é reconhecida pelo sistema judiciário brasileiro. A história de tentar pegar uma outra empresa apenas por causa de um sócio e bloquear os seus bens para pagar a dívida de uma outra empresa, cria enorme insegurança jurídica no Brasil. O mundo inteiro está vendo que, na verdade, a lei, regras e contratos não são válidos no Brasil se a justiça mudar o seu entendimento sobre as coisas. Por isso, hoje é um dia muito triste. É um dia que mostra que retrocedemos na defesa da liberdade, da democracia, da liberdade de expressão e do respeito aos pilares do Estado democrático de direito. Hoje é um dia que o Brasil, na verdade, ressuscita uma época terrível da nossa história, uma época que todo cidadão se sente vulnerável e à mercê do autoritarismo do Estado. A determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender o X no Brasil após a empresa não designar um representante legal aqui no território nacional. Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Enfim, muitas reflexões sobre essa decisão da Suprema Corte Brasileira, os embates entre a rede social e a justiça do país, enfim, o que representa essa decisão, que precedente é aberto a partir de agora, hein, Beraldo? Verifica se o seu microfone está aberto ou fechado, Beraldo. Fala comigo agora. Alô? Está me ouvindo agora? Perfeito. Áudio, ok, perfeito, pode começar. Tá. Enfim, hoje é um dia triste, como disse o Dávila, porque suspender uma rede social em que milhões de pessoas, inclusive os órgãos de justiça, usam para se comunicar, afinal de contas, fizeram essa invencionice de notificar a empresa através de um acionista estrangeiro na sua conta da própria rede social que estava sob ameaça, mostra que os limites estão incertos hoje em dia. Tudo pode acontecer dependendo do tema, dependendo do que se propõe. Mas a gente precisa lembrar também que
essa é uma decisão tomada no país onde um juiz de primeira instância de uma cidade pequena suspende o WhatsApp. Isso já aconteceu no Brasil, né? O Brasil inteiro sem WhatsApp, porque um juiz lá de primeira instância achou por bem suspender a rede social com base num pedido estapafúrdio que não foi atendido. Então, o Brasil vai se tornando esse país onde tudo é possível do ponto de vista da justiça. Entretanto, por outro lado, a gente tem toda a parte do crime organizado que aterroriza o país e manda uma mensagem extremamente negativa para o exterior. Essa não é alcançada com tanta eficiência pela justiça. A gente fala aqui diariamente sobre as benesses que aqueles que cometem crime no Brasil recebem. E, de novo, contrastamos isso, esse país onde 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos, onde o índice de solução desses homicídios é baixíssimo, onde matar no Brasil é um crime que eventualmente pode ser punido, não é uma certeza. A maioria dos homicidas, eles passam ilesos, passam fora do sistema judiciário, mas aí esse mesmo país se sente muito ofendido com uma rede social utilizada para que as pessoas possam expressar a sua opinião. Mas alguém que no Brasil expressa uma opinião contrária aos verdadeiros poderosos, esse aí está acabado. Esse está acabado. Esse vai sofrer todo o peso do mundo nas suas costas, da mesma forma que vai ver uma justiça rapidíssima alcançá-lo. E com isso, a gente vê esse Brasil absolutamente desigual. A gente vê esse Brasil que assusta o mundo. Não é só os brasileiros que ficam assustados com isso. O mundo fica assustado porque a repercussão no exterior deste evento está sendo extremamente negativa para o Brasil. E as consequências, elas são muito reais. O problema é que o brasileiro não percebe o emprego que não foi criado, o investimento que não foi feito, o dólar que não baixa, porque ninguém quer colocar dinheiro de longo prazo no Brasil, justamente em razão desse tipo de atitude. E aí, olha-se para a América do Sul, o que se vê? Uma Venezuela que prende e tortura crianças, que suspende o WhatsApp, que é uma ditadura sentada em cima de uma reserva gigantesca de petróleo na América do Sul. Olha-se para o Brasil, censura no X, suspende-se o X, ao mesmo tempo que, de novo, 40 mil homicídios por ano, os bandidos, os criminosos sendo tratados com todo carinho, com toda a gentileza, e as pessoas de bem presas atrás de grades nas suas casas e nos seus prédios. A Bolívia, que tenta uma patifaria de um golpe fake de Estado. Quer dizer, que sinal a gente está passando para o mundo? Lembrando dessa posição que o Brasil quer se gabar de líder da América do Sul. Somos líderes do quê? Então, essas perguntas todas, Caniato, nos levam a ter essa certeza de que é mais um momento em que o Brasil se torna um vexame internacional. Pois é, o Beraldo mencionou países onde o X é proibido ou foi bloqueado. Só trazendo a informação para você que nos acompanha, 6 países proíbem a rede social X: China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Rússia e Mianmar. Mota, queria também pedir, por gentileza, que você refletisse sobre como o mundo, as principais nações do globo devem olhar para o Brasil após essa decisão. Importante lembrar, o nosso presidente, o presidente da República, disse que Elon Musk precisa respeitar as leis brasileiras. Tivemos também a manifestação de autoridades americanas. Em nota, Mota, a Embaixada dos Estados Unidos disse que está monitorando a situação entre o STF e a plataforma X, ressaltando que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Você, Mota? É isso.
A liberdade de expressão é um pilar da nossa civilização, ela não admite tutela. A liberdade de expressão, no meu entender, é um direito absoluto. Agora, com ela vem responsabilidade, é óbvio. Se você disser alguma coisa que prejudicar alguém, você pode ser responsabilizado depois. Para isso existem as leis sobre calúnia, difamação, injúria. Você pode ser processado também por perdas e danos se você causar prejuízo a alguém. Fora disso, a liberdade de expressão é absoluta. Não há dúvida disso. Eu posso dizer o que eu quiser. Se alguém achar que eu estou sendo de mau gosto, que eu estou sendo agressivo, ora, a pessoa não é obrigada a ouvir o que eu estou dizendo. Ninguém é obrigado a entrar em rede social. Ninguém é obrigado a usar o X. A coisa que eu mais acho curiosa, Caniato, são as pessoas que entram no X para atacar o X. Eu vi isso ao longo do dia de hoje, ontem, nos últimos dias. Pessoas, entidades, inclusive veículos de comunicação, que postaram no próprio X para dizer que o X abusa da liberdade de expressão, que o X, olha, eu vou usar aqui, eu vou puxar aqui, está aqui na minha frente, que o X está muito livre, leve e solto, que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ora, quem decidiu isso? Eu posso dizer uma coisa que soe agressiva para uma pessoa e que soe perfeitamente razoável para outra. Assim é a democracia. Ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. Agora, se eu prejudiquei alguém, que eu seja responsabilizado. Isso é muito diferente de tutelar as pessoas. E essa decisão, eu não li a decisão, Caniato, mas pelo que você disse, está proibido até o acesso via VPN, está proibido até fazer o download de aplicativo de VPN. O próximo passo vai ser proibir as pessoas de usarem celular, proibir de usar computador, proibir de usar o telefone. Isso é uma medida que eu nem sei como classificar. Agora, eu não sou jurista. Eu vou deixar aqui que um jurista fale, um jurista que tem tido o melhor posicionamento sobre esse assunto, eu tenho acompanhado, acabei de ler o livro dele, o André Marsiglia. Ele diz aqui, liberdade de expressão não é questão de gosto. Não interessa se eu estou soando de mau gosto para outras pessoas. Liberdade de expressão é uma questão de princípios. O André continua, ela não é sua, não é para você, ela é para todo mundo. Por isso, deve existir, mesmo quando soe tóxica ou agressiva. Não é função de ninguém, muito menos do Estado, pasteurizar o discurso público, tutelar agora o que a gente pode ou não pode dizer. E aqui o André continua, a principal característica da censura é ser uma medida desproporcional de força. Isso foi uma postagem que o André fez no próprio X. Suspender uma plataforma, prejudicando milhões de brasileiros que interagem na rede, porque o seu dono não obedeceu a um juiz, é um exemplo de ordem desproporcional. Um exemplo claro de censura. E voltando ao ponto inicial do André, ele fez um tweet ontem dizendo o seguinte, a intimação feita por redes é nula, pela forma e pelo conteúdo. Elon Musk não é o CEO do X e, pelo que consta, também não é o responsável legal. Então, conclui o André Marsiglia, toda ordem de suspensão da plataforma decorrente dessa intimação será ilegal. Olha só.